Fala, caneta preta! Vamos para o segundo simulado aqui do TJDFT, tá? Se você não viu o primeiro simulado ainda, corra lá nos nossos mapas de questões, tá? E no segundo simulado, no primeiro simulado foi um tema mais back-end, né? Nesse segundo simulado vai ser um tema mais front-end, tá? JavaScript, TypeScript, Angular e jQuery, beleza? Então, vamos nessa. Na estrutura de seleção switch em JavaScript, quando cada condição é comparada, como é feita a comparação? Cara, essa é uma questão inclusive do Pedrosa, uma questão muito boa. Então vamos lá, galera. Eu liberei para vocês. JavaScript é complicado, cara, porque lá na estratégia eu tenho uma aula de JavaScript básico, eu tenho uma aula de JavaScript avançado. E eu fiz uma aula só de ECMAScript 2021 para a galera da CGU. Inclusive, eu acho que eu liberei para vocês também essa aula, tá? Como bônus, como extra. Porque evolui bastante, é uma linguagem que muda muito, tá? E aqui, como o foco não é um cargo de desenvolvedor, eu coloquei uma questão básica em relação a uma estrutura de JavaScript que está aí há muito tempo, né? O que eu estou cobrando é isso aqui, ó. A gente tem um código, né? E se eu colocar aqui, expression recebe string 1. Quando eu der um case 1 e um case 1 aqui e um default, qual desses itens será impresso? É isso que eu estou trabalhando com vocês. Tá? Então, vamos lá, JavaScript online aqui. Aí, ó. Então, quando eu coloco isso aqui, ó, o que, que vai sair na console? Vai sair aqui, ó, 1 como string. Por quê? Porque esse comparador aqui, ó, é o que a questão está perguntando. Esse comparador aqui, ele usa o igual, 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 que é basicamente o seguinte. Em JavaScript, isso aqui, ó, console.log, 1 igual, igual a 1, isso aqui dá true. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, dá false. Porque 1 é igual a 1, então aqui ele não leva em conta os tipos. Então aqui é um tipo string, aqui é um tipo number. Então, para ele é tudo 1. Agora, quando eu uso igual, 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 ele leva em conta o valor e os tipos, que é o que ele está perguntando no case. Por isso que aqui, ó, letra A, né, são comparados os tipos de dados e o resultado da condição, né? Questãozinha muito, muito boa. Inclusive, eu também coloquei essa questão para a galera que está fazendo análise de sistemas. Apesar de ser uma questão básica, é uma questãozinha boa. Tá? jQuery cobrou recentemente na CGU, jQuery, né? E aí, o que eu aconselho você? Primeiramente, jQuery Most Used Functions. Mesmo esquema que eu fiz lá com Python. Então eu coloco aqui quais são as funções mais utilizadas em jQuery. Hide, show, toggle, slide apps, timeout. Cara, estudo essas. Porque são inúmeras funções, tá? Esses dias eu tava vendo aqui para montar a questão para vocês e aí tinha uma função live. Aí eu, caralho, o que essa função live faz? Acho que tá ali, né? Como eu já... Touch an event handler for all elements which match the current selector. Então coloca um evento a todos os objetos que atingem uma determinada condição, né? Então, on events aqui, live, e atacha todos esses eventos aqui. Não sabia que existia essa live, né? Que são várias funções no jQuery. Então, eu uso as 10. Se você quiser até expandir os seus números, dá uma olhada nas 20 mais utilizadas, né? Apesar de jQuery CSS Select, um dos temas mais cobrados, que inclusive foi da prova da CGU, é você selecionar os elementos, tá? Que, na verdade, por baixo dos panos ele usa o CSS Selector. Então, eu quero selecionar todos os botões, quero selecionar todos os elementos do objeto class, então, .class. Quero selecionar todos os elementos que são filhos, então eu uso o parent aqui, barra, ou maior que e o child, né, o filho. Quero selecionar todos os elementos por ID, então eu uso o hashtag. Ó. Então, hashtag é o ID selector. Tá? Quero o último filho. Isso aqui é muito cobrado.
que é essa parte de seletores aqui, tá? Que eu acho que inclusive eu devo ter colocado aqui outro tema. Outro tema bastante cobrado são os seletores. E assim, cadê lá de query? Não tem muito como fugir não, cara. Eu uso essa estratégia, tá? Funções mais utilizadas. Mas obviamente pode ser que caia uma função que você não esteja no seu radar. E, cara, isso faz parte, né? Nesse caso aqui, é uma função muito utilizada, tá? Que é o jQuery Ready. Para que serve o jQuery Ready? Então, olha lá. Deixa você especificar um callback function quando o DOM is fully loaded. Ou seja, só quando a página estiver sido carregada, ele executa uma determinada função que você passou ali de callback, né? E aí tem vários syntax sugas para esse ready. Ó. Eu posso fazer assim, eu posso fazer o document ready, eu posso fazer assim, posso fazer quando uma imagem estiver pronta, eu posso fazer assim, né? Tem várias formas de você trabalhar com isso. Ó, posso fazer assim, né? Eu posso fazer assim. O mais comum é isso aqui, ó. The DOM is downloaded and can be manipulated. Então, quando o DOM for carregado, tiver trazido todos os elementos, HTML, tal, aí eu executo essa função aqui, ó, que é selecionar um P e alterar o texto dele, né? Então, é a função mais cobrada, cara, talvez seja a função mais utilizada, né? Ela é tão utilizada que parte do princípio que você já sabe. Então, resolvi cobrar isso aí de vocês. Fui bem de boa, porque, pô, cargo de análise de dados e tal, né? Mas foi um tema recente aqui da prova da CGU. Deixa eu até ver se eu acho aqui a questão da CGU. jQuery, né? Ainda não tá no QC. Deixa eu ver se tá no site do Estratégia. jQuery ano 2022 jQuery. Não tem ainda. As questões que apareceram aqui para mim foram questões bem... jQuery é uma biblioteca de Java EE, não, biblioteca JavaScript, né? Utiliza variáveis de seletores CSS. As questões que apareceram aqui para mim foram bem de teoria. É feito para selecionar elementos e executar alguma ação referente à sintaxe, assinale a alternativa incorreta. Seletor, hide, oculta todos os elementos P, esconde o elemento atual. Não, aqui é justamente o contrário, né? O show tá mostrando, tá vendo? As funções mais utilizadas ali, né? De jQuery. Ó, funçãozinha de seletor, ó. ID igual a ponteiro. Acho que é essa aqui. Só por causa do ID, ó. Só porque ele falou ID igual a ponteiro, eu fui direto no seletor que tem um ID, tá vendo?
Então, esse tipo de questão, cara... Ó, eu nem li a questão, eu só fui aqui no ID ponteiro. Pô, então você quer ID ponteiro, eu vou direto aonde... CSS Selectors, cara, cai bastante, tá? E aí eu tô apostando, apesar de não ser o foco de uma área de análise de dados, tá? Eu tô apostando aqui para que apareça on hover. Acho que é esse aqui, pop hover. Agora eu não sei se é o pop hover ou tooltip. Acho que é o tooltip. Ó, massa. Porra, tô bem, jQuery. Então, assim, apesar de não ser um assunto... deixa eu até pegar esse link aqui. Apesar de não ser o assunto... Algumas questões de jQuery. Apesar de não ser um assunto foco da área de ciência de dados, né? Caiu recente na prova da CGU, então FGV, então temos que trabalhar nisso aí, beleza? Sobre Angular. No framework Angular, qual das diretivas a seguir é usada para vincular o valor de um elemento de formulário de uma página HTML aos dados da aplicação? Ou seja, no Angular, inclusive eu vou montar uma aula disso aqui para vocês, tá? No Angular, melhor do Tutorials Point aqui, que está mais atualizado. No Angular, nós temos um conceito aqui que é o Data Binding, ou seja, ele trabalha no Two-Way Binding, ou One-Way ou Two-Way, ou seja, do HTML, tudo que for feito lá é refletido no seu controller, no seu JavaScript, e no seu JavaScript, tudo que for feito lá é refletido no seu HTML. Por isso que a gente fala de Two-Way Data Binding, tá? Então, nesse caso aqui, o Two-Way Data Binding é justamente você usar uma diretiva no seu HTML, tá? Para representar um determinado objeto que está lá no seu component, tá? Nesse caso aqui, ó, o username. Cadê o meu component aqui, bonitinho? Queria que ele me desse já o meu component aqui, bonitinho. ngModel. Mas aqui que ele não está botando componente. Angular, ngModel. Queria uma figura, uma do lado da outra, sabe? Esse aqui fica bom. Então, beleza. Ó. Então, aqui, ó, no meu componente HTML, que ele fez dentro do TypeScript, ele pode fazer isso através do template, ele fez o ngModel com o atributo name. Então, lá na sua classe, você tem que ter um atributo name. Isso quer dizer o quê? Qualquer alteração que você fizer na classe vai ser refletida no input da sua tela, através do ngModel aqui. Então, o ngModel é justamente a diretiva utilizada para fazer esse tipo de binding, tá? Então, e é uma das mais cobradas, tá? Quando a gente fala aqui de diretivas, né? Eu preciso falar do ngModel, mas eu tenho outras, ngIf, ngFor, tá? É um assuntozinho que vale a pena dar uma olhada no Angular, tá? Mas eu vou montar uma aula de revisão disso aqui para vocês, beleza? Então, no simulado 2 aqui, qual é essa diretiva, né? Nesse caso aqui, ngModel. Qual é usada para vincular um valor de um elemento de formulário de uma página HTML aos dados da aplicação, né? Ou seja, o seu component a um componente HTML. Diretiva ngApp, usada para iniciar a aplicação Angular. Diretiva ngInit é usada para inicializar os dados do aplicativo. Diretiva ngModel vincula tal. O ngHind é usada para ocultar, ou seja, as várias Angular directives. ngModel, ngApp. Então, as várias diretivas aí. Deixa eu até botar esse cara aqui como um link a mais, tá? Próxima. Qual elemento no Angular é utilizado para transformar strings, datas, valores monetários em outros valores?
Não. Qual elemento no Angular é utilizado para transformar strings, datas, valores monetários em outros valores? Acho que é o melhor. Então aqui eu estou cobrando um conceito de pipe. Deixa eu ver se a tradução ficou legal. Use pipes to transform strings, concurrent amounts, dates and other data for display em outros valores para uma formatação específica desejada. Acho que fica melhor assim, porque em inglês é para um outro display, é difícil traduzir isso para português. Use pipes to transform strings, concurrent amounts, dates and other data for display, ou seja, para demonstração, para colocar em tela, né? Então, qual elemento do Angular é utilizado para transformar strings, datas, valores monetários e outros valores para uma formatação específica desejada? Então, esse é o conceito de pipes, tá? Você pode ter o Angular já tem algumas pipes específicas, tá? Mas você pode usar algumas pipes que você que é o que ele chama de custom pipes. Então aqui, ó, birth date, né? Então, birthday, aliás. Então aqui eu boto um barra date, então ele transforma essa string aqui numa formatação de data. O amount aqui ele bota numa formatação de currency, de moeda e no formato europeu, né? Então esse aqui já está tudo já built-in para você, né? Já pré-construído. Aqui no date você pode passar a formatação que tu quer, né? Fica bem mais elegante de você mexer com datas assim, mas você pode fazer a sua custom pipe, tá? Implementando o pipe transform aqui, fazendo a transformação aqui através do implementando essa interface e sobrescrevendo esse método transform aqui, tá? Então, cobrei dois conceitos bem básicos aqui do Python, mas são conceitos muito utilizados, beleza? A 5. Qual arquivo na raiz do projeto indica que trata-se de um projeto TypeScript? Cara, é uma questãozinha do mal, mas essa questãozinha já foi cobrada, tá? Não não dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo achar essa questão. Achei, ó. Então, sobre o TypeScript eu peguei bem leve, eu não trouxe código, apesar da FGV vir numa pegada mais código, né? Aqui, ó. Sobre TypeScript, assinale a alternativa correta, né? Ele dá aqui, e a presença de um arquivo em um diretório indica que o diretório raiz de um projeto TypeScript, tá vendo? Então, o que você precisa saber de TypeScript? Então, básico aqui, né? É a estrutura de um projeto TypeScript. Então, aqui tem um get started aqui, tá? E eu fui no básico, ó. A presença de um arquivo TS-JSON em diretório indica que esse é a raiz do projeto TypeScript. Então, usando o tsconfig ou jsconfig.json. Não coloquei essa opção aqui, então ótimo, senão alguém poderia anular, né? Então, o TS não preciso ter nada, tá, nele, mas ele precisa estar com uma formatação JSON, tá? E aqui você coloca quais são os arquivos que vão ser, entre aspas, compilados, mais uma transpilação, né, que é traduzir de TypeScript para JavaScript, onde vai ser o output, tá? Se você quer excluir determinados módulos, versão do Node que tu quer usar, tá? Essa é a versão básica. Tá, Rafa, o que é o TypeScript? Só para a gente fazer um brief history aqui. TypeScript é um superset em cima do JavaScript, tá? JavaScript, como vocês sabem, é uma linguagem que, à medida que o código cresce, principalmente num formato corporativo, fica um código que é difícil você manter a sanidade desse código. Porque como é uma linguagem que você não tem a declaração estática dos tipos, né? Essa declaração é dinâmica, você tem essas transformações malucas aí, fica difícil você saber uma determinada variável se vai ser string ou não e tal. Com JavaScript você consegue trazer as características do Java ao JavaScript. Então você consegue ter definição de tipos e afins, né? Você consegue ter uma sanidade melhor, né? Eu gosto muito desse gráfico, dessa imagem aqui, ó, TypeScript versus JavaScript. Essa aqui.
Acho que é essa aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Aqui ficou boa. Ó, então eu tenho a especificação do ECMAScript, tá? Que é a especificação, e o JavaScript é um dos caras que implementa essa especificação. A ECMAScript 6 aqui, hoje a gente já está no ECMAScript 2021. E o TypeScript aqui, ó, ele usa por baixo dos panos de JavaScript e adiciona outras coisas, ó, tipos, annotations, tá? Então, assim, eu recomendo dar uma olhada no W3 Schools do TypeScript, apesar de eu vou falar um pouco sobre isso, porque Angular usa como padrão TypeScript, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui, sobre a definição de tipos e tal, declaração de funções, né? Os modificadores de acesso que eles usam nas classes, ó. Então eu tenho os modificadores de acesso muito parecidinho com Java. Então para quem é javeiro, ó, fica um código bem simples de assimilar, né? Olha aí os gets aí, ó, né? Meu cachorro tá numa posição ali que é o Node, inclusive. Não. Você tá folgado aí, hein, cara? É. Beleza. Então vamos voltar aqui. Então, qual arquivo é o tsconfig.json, tá? Então dá uma olhadinha por alto aqui já no W3 Schools do TypeScript e do Angular, dá uma olhadinha por alto já no Tutorials Point. Vou fazer minha aula de revisão, vai ser isso também, que foi o que a galera ganhou na pesquisa lá, tá? Mas aí, obviamente, eu vou dar uma detalhada maior nessas aulas de Angular, beleza? Bom, então é isso. Segundo simulado, TJDFT. Até a próxima. Valeu!